O anime começa com o lançamento de um foguete espacial, onde um cachorro estava sendo levado para o espaço. Essa foi a primeira vez que a humanidade mandou um ser vivo para o espaço. Na Terra, uma linda garota vampira estava olhando para a Lua. Após a Segunda Guerra Mundial ter acabado, várias nações estavam em busca da conquista espacial. Elas queriam colocar um humano no espaço antes das outras nações. Tempo se passa e vemos um garoto chamado Lev treinando paraquedismo. Lev e os outros soldados voltaram para o quartel. Seu chefe queria conversar com ele, então ele foi vê-lo. O chefe diz que ele tem uma boa nota, porém foi rebaixado para reservista, e sua chance para ser um candidato para ir ao espaço seria quase nula. Seu chefe queria usar sua inteligência para um projeto secreto. Esse projeto seria levar o primeiro homem ao espaço fazendo uma transmissão ao vivo. Porém, eles têm muito medo desse humano morrer no meio da missão e torná-la um fiasco. Eles estavam fazendo experimentos para que não morressem. No caminho para a sala de experimentos, Lev pergunta se ele faria parte deles. O doutor diz que ele não é um experimento, e a cobaia que estão usando é um vampiro. O doutor leva ele até um quarto, onde estava um caixão. Ele se abre e uma linda garota aparece. Lev fica tímido com seu olhar. O doutor diz que a missão de Lev seria treinar e monitorá-la até uma semana antes do lançamento. E durante este tempo, sua identidade seria N44 para os civis, e a partir de agora ele iria morar com ela. A gerente de saúde de N44 vem explicar como seria a rotina de treinos de N44. Ela teria que treinar durante a noite, pois durante o dia os vampiros são muito fracos. Lev fica pensando se ela se alimenta com sangue, mas ela come comida normal mesmo. Lev decide a chamar de Irina, seu verdadeiro nome, pois N44 seria muito suspeito na cidade. Ele a leva até o refeitório para conhecer os outros candidatos das pesquisas espaciais. Ele pede para ela tirar seu chapéu, e todos ficam assustados após verem suas orelhas. Um garoto começa a caçoar dela, chamando de monstro. Ela o chama de idiota e diz que esse é o motivo de odiar humanos. Todo mundo vai embora do refeitório, e eles começam a comer. Lev fica observando e fica constrangido assim que ela repara. A noite cai e enquanto voltam, Lev para do lado de uma igreja e quando repara que tinha uma cruz no topo, tenta proteger. Irina diz que isso foi inventado pelos humanos. Ela então vê uma estátua e pergunta o que era para ele. Lev diz que é o túmulo do cachorro que foi ao espaço. Lev explica que o regime os forçaram a mandar a cachorra para o espaço. E durante o lançamento, assim que entrou em órbita, a cadela acabou morrendo por conta do calor extremo. O chefe de Lev pediu para que ele a visse só como uma cobaia, mas ele não conseguia ver Irina como algo irrelevante assim. De volta ao laboratório, Lev vai até a cela de Irina oferecer um cobertor. Ela diz que é resistente ao frio. Lev então se desculpa pelo refeitório e por tratá-la como um experimento, e vai embora. Quando ela sai do caixão, repara que ele deixou o cobertor sobre a mesa, e decide agir mais cuidadosamente, pois humanos não são confiáveis. Na noite seguinte, Lev vai buscar Irina para começar seu treinamento. Eles iriam fazer 12 voltas em uma pista olímpica. Irina começa a correr muito rápido, e Lev aumenta seu ritmo para ela não terminar em sua frente. Durante isso, ele sente uma pressão esmagadora em suas costas, e quando se nota, já havia terminado as 12 voltas. Irina não gostou nem um pouco de ficar atrás de um humano. Eles vão até o consultório da doutora Anya fazer alguns exames físicos. Irina pede carinhosamente para Lev sair da sala para ela tirar suas medidas. Depois disso, eles vão comer comida espacial como parte do treinamento. Lev pergunta se vampiros sugam sangue. Irina diz que isso é proibido, pois é um ato de selvageria. Ela diz que bebeu somente uma vez em seu 10º aniversário. Era um ritual feito pelos vampiros. Ela disse que foi muito bom. Logo depois, eles vão para uma cápsula treinar sua resistência ao calor. Um dos médicos que cuidariam deste treinamento chega e pede para Lev aprender. Ele a acorrenta e prende sua boca. Lev começa o treino a 90 graus e termina ele sem problema algum. Irina entra na cápsula e com muito esforço consegue terminar o teste. O próximo treino seria na centrífuga. A centrífuga simula um foguete decolando, onde o peso dos passageiros se multiplica diversas vezes. Após Lev terminá-lo, Irina entra na máquina e o homem coloca sua velocidade muito alta, que acaba a machucando. Na noite seguinte, eles vão treinar natação. Irina estava tendo um desempenho incrível em todos seus treinos. Eles vão treinar paraquedismo. Irina tem muito medo de altura, então Lev dá um empurrãozinho para ajudá-la, o que deixa ela bem irritada, e eles decidem parar por ali. Durante seu banho, Irina começa a ter visões ruins sobre saltos de paraquedas. Quando volta para seu quarto, Lev deixou um copo de água com gás e limão para ela beber. Ela achou aquilo muito gostoso.
Lev fica se gabando de sua bebida pela janela. Ela o chama de pervertido e pede para ele parar de espiar. Dias depois, uma reunião secreta do governo estava acontecendo e eles estavam falando sobre N44, e ela já estava apta para seu voo de teste. Um dos políticos diz que N44 deve ser executada após a missão. O líder diz que ainda há tempo para decidir sobre isso. De volta ao quartel, outros candidatos estavam caçoando de Lev por ele cuidar de um monstro. Na sala de Anya, descobrem que Irina estava perdendo peso por conta de seu treinamento e teria que mudar seu cardápio para isso parar de acontecer. Anya pergunta a ela se poderia chamar de Irimial. Irina pergunta se ela não tem medo dela. Anya diz que ela é muito fofa e não tem como sentir medo disso. Em um bar, Lev estudava sobre o medo de altura animal. Ele queria ajudar Irina a perder seu medo. Caso ela seja uma falha, ela seria executada pelo governo, e ele queria solucionar seu problema. Ele vai buscá-la. Lev decidiu levá-la para voar. Irina estava muito assustada e quando levantaram voo, ele pede para ela abrir seus olhos. Ela observa a linda lua à sua frente e esqueceu totalmente de seu medo. Ela conseguia apenas sorrir. Após ficarem um tempo no céu, eles decidem descer, e quando estão no chão, vários carros militares carregando bolsas de sangue passam por eles. Um acidente com um míssil havia acontecido e mais de 500 pessoas morreram, porém ele foi encoberto e anunciaram como um acidente de avião ao público. De volta ao treinamento de paraquedismo de Irina, ela estava tendo problema em somente pousar. Ela acabou machucando seu nariz na aterrissagem. Enquanto descansavam, Irina pergunta a ele por que um míssil explodiria em uma base espacial. Lev conta a Irina sobre sua professora, que foi levada para a prisão por dizer que aviões são feitos para cruzar o céu e não matar pessoas. Na noite seguinte, Lev decidiu levar o treino de paraquedismo mais a sério. Estavam prestes a saltar de um helicóptero. Eles saltam e Irina fica muito aflita até pousarem. Durante o treinamento de alta temperatura, Lev conversava com Franz e se perguntava por que de Irina ter se candidatado a ir à Lua. Franz diz para Lev tomar cuidado, pois pode criar sentimentos pela cobaia. Dentro da cápsula, ela relembra do momento em que se candidatou a ir à Lua. Ela estava disposta a fazer de tudo para ir à Lua. Dias depois, o governo adiou o lançamento de N44 para o dia 12 de dezembro. Lev diz que ela está preparada até a data prevista. Lev então começa a ensinar o passo a passo da missão para Irina. Após sua nave voltar à atmosfera terrestre, ela será ejetada para fora e terá que aterrissar de paraquedas. Ela tem 3 semanas para aprender a aterrissar sozinha. O traje espacial estava pronto. Foi levado para ela usar nos treinamentos. Ela vestiu e após sair dele, estava muito suada e por Lev estar olhando, ela ficou constrangida. Mais tarde, uma garota perguntava a Lev se ele não se irritava de uma vampira ir para o espaço primeiro que ele. Lev disse que só estava cumprindo seu dever. A garota começou a falar mal de Irina e até a acusou de ser uma espiã do Reino Unido. Irina então saiu da sala ao lado e disse que caso ela tenha algo a dizer, que diga na sua cara. A garota diz que nunca irá aceitá-la. A garota pede para Lev se cuidar, pois ela pode sugar seu sangue. Lev diz para Irina que ela é arrogante assim mesmo e não ligar para isso. Mais tarde, enquanto comem, Irina pergunta a Lev o que ele acha dela. Lev diz que acha ela muito educada para alguém que foi forçada a fazer aquilo. Irina diz que não foi forçada e sim que se ofereceu como voluntária. Ele pergunta o porquê, mas ela não quis responder. O inverno começou e ela iria fazer um treinamento novo em uma câmara anecoica de altitude, com altos níveis de oxigênio e baixa pressão atmosférica. Não dá para ouvir nada de dentro ou de fora. Ela ficaria presa lá dentro por alguns dias. Lev diz que ela deveria se divertir antes disso. Ela pergunta a ele onde ele gosta de ir. Ele diz que gosta de ir em um bar de jazz. Ela pede para ele a levar uma vez e entra constrangida em seu caixão. Horas se passam e eles vão para o bar. Ele pede alguma bebida e ele observa Irina tomando sua água com gás. Ela então olha para sua bebida e pergunta o que era. Ele a oferece um gole. Assim que ela bebe, começa a sentir uma queimação em sua língua. Rapidamente o álcool fez efeito e ela até cai da cadeira. Irina pergunta a ele quando foi que ele começou a querer ir ao espaço. Ele diz que quando tinha 5 anos viu um avião passando em frente à Lua e ele sentiu que queria ir para a Lua e que provavelmente os cosmonautas do Reino Unido se sentem assim. Natália, a tia do lanche, aparece e diz para ele tomar cuidado ao falar em voz alta do Reino Unido. Ela vai embora e eles decidem andar de patins. Eles pegam os patins de gelo com um conhecido e vão até um lago congelado. Irina começa a patinar e Lev fica deslumbrado a vendo. Depois de patinar, Irina pergunta a ele por que ele não pode ir ao espaço. Ele diz que foi agressivo com o superior, porque ele estava pisando
pisando na cara do seu filho após o demitir. Irina diz que sua família acabou participando da guerra e alguns de seus parentes foram queimados nela. Ela diz a ele que os vampiros são conhecidos como os povos da lua, e por isso ela quer ir ao espaço a qualquer custo. Ela queria ver a lua antes de um humano, pois acredita que quando um humano ver a lua, ela estará suja. Lev diz que irá apoiar e ajudar até que esse dia chegue. Na noite seguinte, seu treinamento na câmara isolada começou. Mais tarde, Lev conversava com seus superiores sobre Irina. Ele perguntou a eles o que aconteceria após o experimento. Sua superior diz para ele não se preocupar com a cobaia. Dentro da câmara isolada, Irina relembrava do seu triste passado com seus pais sendo queimados pelos soldados da guerra. Após se passar 13 dias, Lev abre a porta e ela fica feliz em vê-lo novamente. Ele dá a ela um copo de água com gás e limão. Lev estava muito feliz em poder vê-la novamente. Eles então voltam ao seu treinamento de paraquedismo. Agora faltava somente 10 dias para o lançamento. Durante o treinamento de alta temperatura, Franz pergunta se ele gosta dela. Lev diz que sua relação era somente de instrutor. Franz também avisa que será transferido e não irá o ver mais. De volta ao paraquedismo, Irina iria saltar sozinha, sem estar presa a Lev. Enquanto desciam, ele decide segurar as mãos de Irina. Ela fica tímida e ele a solta, pedindo para abrir seu paraquedas. Ela conseguiu pousar muito bem e Lev foi correndo abraçá-la, mas ela não queria ser tocada. Irina o agradece, pois mesmo ela sendo tratada como um objeto pelos outros, ele quer a salvar. Por isso, ele a ensinou o paraquedismo. Ela diz que ele é o único humano que não o considera mal. De repente, eles se deparam com um meteorito. Eles decidem ver onde ele caiu. Quando chegaram lá, havia uma cápsula do foguete de teste, e o cachorro que estava dentro estava morto. Irina começou a passar mal depois que viu o cachorro. Agora faltam 8 dias para o lançamento. Será que a nossa vampirinha vai conseguir ir para o espaço? Deixe aí nos comentários. Caso tenha gostado, entre no nosso Discord Mansão dos Otakus. Lá você vai conhecer uma galera legal e se divertir muito. Agradeço por ter visto até aqui e até a próxima.